Programa Opinião em Debate. Jornalismo responsável em primeiro lugar. A maior equipe de debatedores do rádio goiano. Com Rosenval Ferreira. A grande novela, 8h03. Para que partido vai o vereador Tyrone? Eu ontem encontrei com um dirigente do Democratas. Eu falei, o que você acha do Tyrone? Eu, além de competente, ainda acho ele bonito. Nossa, então eu tô bem mesmo, hein? A coisa tá esquisita ali, viu? Que o povo não faz para pegar um candidato bom de voto, né? Eu confesso que o Tyrone quase soltou essa informação ali no elevador. Você tá proibido de falar qualquer coisa, tá bom, amigo? Tá certo. Vamos aqui com o Danilo Orcida, o grande economista. Se você tiver um dinheiro aí que tá sobrando, que você precisa aplicar, se você quiser saber de uma informação financeira de altíssimo nível, você procura o Danilo Orcida. Se você não souber como encontrá-lo, basta ligar aqui na emissora que a gente informa. Vamos lá, Danilo Orcida. Bom dia, Rosenval. Bom dia, Rosenval. Bom dia, pessoal. Só seu pitaco é interessante. Você viu que o Tyrone fez aquele gestinho com os 2 dedinhos pra cima. Minha filha, uma vez, fui no carnaval com ela. Pai, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas não dança com esses 2 dedinhos assim, não. Isso é do tempo do onça. Mas eu não sou de pular carnaval, Rosenval. Então nós temos de dançar do tempo do onça mesmo. Esses 2 dedinhos pra cima do tempo que o pessoal dançava no Jockey Club, no salão do Jockey Club. Aí os caras iam a noite inteira. O homem não dá conta de dançar, não dá conta de sambar? Mário Vasconcelos dava pra ir a noite inteira. Claro, esse ritmozinho tranquilo, né? Aliás, esse dedinho para cima aí era um acionamento básico da oxigenação cerebral. Uhum. Aí o cara não precisava de encher a cara nem de cachaça, nem de droga. Vamos lá, Danilo, pode mandar bala no seu pitaco. Eu vou mandar o meu bom dia aqui ao pessoal da mesa, um bom dia especial ao meu amigo Tony Martins, dizer que nesse domingo, depois de uma queda de energia e quase 4 horas sem energia em casa, eu fui lá para a República da Saúde tomar um suco. Que bom. Só que fiquei triste que minha esposa sugeriu um seca-barriga. Eu falei pro Tony lá, Tony, tô enxergando essa indicação de suco como uma indireta. Mandar um abraço aqui pro Tony. O meu pitaco do dia. Como pitaco do dia, quero registrar aqui... eu, de fato, ainda não tô com a minha pauta aqui, mas eu passo a palavra, Rosenval. Passa a palavra. Então pronto, acontece mesmo. O chefe Tony Martins, manda bala na vinheta dele. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Sex Machine, manda bala no seu pitaco. Obrigado, hein? De nada. Você tá bem? Eu tô bem. Tranquilo? Tranquilão, olha aí, ó. Você tá meio hoje. tatuado? Hoje tá todo depois tatuado. Tatuviado? Depois eu conto a história disso aqui. O que é? Eu conto. É tatuviado? Manda o seu pitaco aí. Fica quietinho. Rosenval, assistindo ao Fantástico, um pedacinho dele, Sim. aquela chamada que teve lá do pessoal, acho que de Rondônia, Roraima, lá para aquele lado. Os vereadores, na farra. Isso, a farra. Você viu a declaração do cara? Não vi. Isso é Brasil. Isso é o Brasil. Eu ouvi isso aí, ouvi e vi, né? Então, que coisa terrível. agora eu te pergunto, o Ministério Público não deveria chamar esse senhor para ele explicar o que é isso? Que é isso, isso aqui é Brasil, tipo assim, essa farra... Essa esculhambação, né? Isso. Um cara falar na televisão, numa rede de tanta potência que tem aí, que é a Globo, e num horário muito nobre, o cara falar isso é Brasil e vai ficar desse jeito. Quer dizer... É porque a certeza de impunição dele é muito grande, não é? Mas por quê? Porque isso é Brasil. Porque isso é Brasil. Falou. Então eu fico assim, pensando, como é que eu vou criar meu neto?
Quais vendo são as isso. medidas que eu tenho para falar para ele assim, ó, meu neto, isso aqui não é ético, isso é ético, isso não é, isso não é. Por quê? Hoje a avalanche que nós temos de sacanagem nessa porra desse país É muito grande. é muito grande. E me revolta, mas me revolta muito mais do que militarismo que eu tive que lutar. É verdade. Porque tá um militarismo do dinheiro da sacanagem. É. Ou nós botamos um fim nessa porra, ou nós vamos chegar a ter que matar um ou outro para poder se defender. Mas isso já está sendo feito. Matar uns aos outros, nós estamos matando. Morre-se e mata-se no Brasil mais do que os países... Qualquer guerra civil. Qualquer guerra. Não, mais do que o Iraque. Morre lá nos... Guerra civil, né? Que E você aí a pega dona essas Dilma guerras fica com civis. essa frescura lá, mataram o cara que levou a cocaína. Lá, pelo menos, a gente Tem sabe lei. se é certo, se é errado. Lá tem uma norma. Não pode. Se não pode, cifo. É verdade. Aqui, professor Mário Vasconcelos. Desculpa a minha braveza hoje, porque Imagina. eu fiquei muito irritado com essa coisa, Essa viu? turma aqui, essa turma... Ô, Tony, então vamos aumentar. Peraí. Tem sua professor. música. Ah, sim, a minha música. O grego lá vai colocar. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É isso Eita, aí. vinheta. Essa- Porreta, né? todo mundo- Rimou, hein? É, todo- Vinheta porreta. Essa vinheta todo mundo inveja, viu? Ah, eu senti a firmeza. Ô, Tony, mas eu quero aumentar então a sua revolta. Nesse mesmo estado aí, em Rondônia, né? A Polícia Civil trabalha no máximo até 1h da tarde, você sabia? Que a partir de então você não pode fazer nenhuma reclamação, não tem como você fazer nenhuma ocorrência, porque eles não atendem. Legal. Eu vi isso declarado também no Fantástico. Legal. E é nesse mesmo estado aí sobre o qual você está falando. Então, quer dizer, se você estava revoltado e não sabia disso, aumente a dosagem da sua revolta. Quer dizer, nós que não pagamos... sara de jeito nenhum. Viu? nós que pagamos, né, todo mundo aí, quer dizer, somos obrigados a não ter condição de registrar um boletim de ocorrência porque a polícia só trabalha até 1h da tarde no máximo. Não, isso aqui é coisa mais revoltante do que aconteceu lá em Aparecida com aquela, acho que é desembargadora, não sei, que ela exigiu que as pessoas coloquem no cargo pessoas que não passaram no teste psicológico para a guarda municipal. Agora você imagina, o sujeito é doido, o sujeito é esquizoide, é esquizofrênico, tem tendências homicidas. Aí um vai ser sujeito guarda perigoso, municipal. E ele não passou, porque tem o teste psicológico, ela obrigou a chamar o cidadão. Agora é o seguinte, o sujeito não passa no teste psicológico para carteira de motorista, eu quero chamar... Para ser piloto de avião. Eu queria conhecer essa senhora e perguntar para ela, escuta, eu respeito muito a senhora, imagina, é uma juíza, um promotor, desembargador, nem sei qual é o cargo dela, mas qual que é a sua lógica, minha senhora? É uma coisa louca. Rosenval, eu não estou duvidando praticamente de mais nada. Mais nada. Sinceramente. Tudo acontece. Vamos aqui para a vinheta do vereador Tairone e tem a novela aqui, Partido. O Tairone, quem ele vai escolher é uma noiva pronta, já paramentada, na porta da igreja, com todos os convidados ali, cada um do lado, a orquestra esperando, o dote já garantido, e tem a churrasquinho. Aí ela olha para um lado, olha para o outro, quem ela vai escolher para ser seu marido? Aí levanta a gente do cutelar, eu. E ela, ainda não, ela dá um passinho para frente, outro para trás. Para criar emoção. Mas manda a vinheta dele. Seu coração, as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Rosenval, eu tenho certeza que ele vai acompanhar a Marta Suplicy. É? Vai. Vai acompanhar a Marta. Vai, Então ele eu vai falaria- pro PSB. Então não vai para lugar Ele nenhum. vai. Ela foi hoje pro PSB. Ah, já foi? Eu, na Foi. verdade, se ela ainda não fosse casada, eu ia falar para ele casar com ela, que a Marta Primeiro tem, o seguinte, tem não dinheiro. está definido o partido que eu irei, então Tá bom. essa afirmação do Tony
não procede. Importante. Isso não quer dizer É que eu não possa ir para o certeza, partido que ele citou. ele vai. Mas não está definido. Primeiro, Seu é pitaco. isso. No momento correto, eu já falei que vou avisar e fiz o compromisso de avisar aqui no programa. Ótimo. Meu pitaco, na verdade, são 2 pitacos rápidos. Um é em relação à Marta, que depois de mais de 30 anos, a Marta... 33. Então, mais A de idade 30 de anos, Cristo. 33 anos, a Marta sai do PT. Sai fazendo críticas que todo mundo tem visto, que é o PT mudar a sua característica, aquilo que o PT era, o PT já não é mais, e a Marta deixa isso claramente. E aí eu faço uma comparação com o meu caso específico aqui, porque a Marta está pedindo para sair e o partido já falou na justiça que vai atrás do mandato dela para que consiga o mandato, porque entende que o mandato é do partido. E no meu caso aqui, que eu fui expulso, o partido em nenhum momento falou, e pelo que eu sei, e também os prazos que poderiam ter entrado para buscar o partido não fez, de não ir buscar o mandato no partido, porque isso comprova que o partido aqui em Goiás me perseguiu e não tinha nenhuma razão. Mas legalmente ele não pode. Se ele te expulsou... Tanto é que todos os processos internos que estavam acontecendo internamente, eu fiz a defesa e comprovei a incapacidade e a irregularidade do partido, no meu caso específico. Então, só para pontuar isso, porque é muito bom a gente ter muita clareza do que aconteceu e eu poder dizer de peito aberto que eu fiz o que tinha de ser feito com a minha consciência tranquila. Esse é o primeiro pitaco. Segundo pitaco, rapidinho também, Rosenal. Vai lá, você tem 30 segundos. É sobre o que aconteceu ontem na TV Tribuna, no Guarujá, em São Paulo. Uma reportagem ao vivo, a repórter Tatiana estava ao vivo com um entrevistado falando sobre a dengue, e no momento do ao vivo, já existem várias imagens na internet, chega uma pessoa assaltando os três, toda a equipe, a mão armada ao vivo, ou seja, a que ponto chegou a nossa insegurança, porque nem um fato básico, que é um momento de trabalho, muita gente é assaltada no momento de trabalho, mas ao vivo, todo mundo assistindo, sendo transmitido para várias casas, um assalto ao vivo numa televisão. Eu achei um absurdo isso. Quando aconteceu isso no Paquistão, uma equipe foi assaltada no Paquistão. Na África, né? Isso foi na África. No Paquistão também. Também? Paquistão também. Eu vi na África isso. Na África uma vez e no Paquistão. Aí eu falei assim, gente, que horror. Agora é no Brasil. Que coisa horrorosa. Mas isso é Brasil. É o Brasil-zil. 8400-1757. Você manda o seu pitaco aqui que o cacique Luciano coloca no ar. Nós voltamos já. Atenção, você que tem febre, fraqueza, dor no corpo e manchas vermelhas, pode ser dengue ou chikungunya. E se tiver dores intensas na barriga, vômitos persistentes ou sangramento, pode ser um caso grave das doenças. A Prefeitura de Goiânia criou uma força-tarefa para combater o foco do mosquito. Muita gente não sabe, mas cria a Aedes aegypti. Separe 10 minutos por semana para deixar sua casa livre de qualquer criadouro. Vamos criar uma cidade livre de dengue e chikungunya. Prefeitura de Goiânia. O que um laboratório ideal deve ter? Agilidade. E para mim, agilidade é ter um laboratório com aparelhos modernos que realizam exames de alta complexidade aqui mesmo em Goiás. Assim, tenho resultados rápidos e confiáveis. Meu tempo, eu divido entre minha família, trabalho e lazer. Tudo muito organizado. Por isso, eu escolho o Núcleo. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Como explicar a relação de um torcedor com seu time? Somos brasileiros apaixonados por uma bola e com ela vivemos sentimentos intensos. As cores e gritos podem ser diferentes, mas tem algo que nos unifica, o desejo de vencer. Até porque futebol não é só esporte, é paixão. E paixão não se discute, se sente, se respeita e se admira. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goianão 2015. Atenção, você que tem febre, fraqueza, dor no corpo e manchas vermelhas, pode ser dengue ou chikungunya. E se tiver dores intensas na barriga, vômitos persistentes ou sangramento, pode ser um caso grave das doenças. A Prefeitura de Goiânia criou uma força-tarefa para combater o foco do mosquito. Muita gente não sabe, mas cria a Aedes aegypti. Separe 10 minutos por semana para deixar sua casa livre de qualquer criadouro. Vamos criar uma cidade livre de dengue e chikungunya. Prefeitura de Goiânia. A rádio que o Brasil conhece, Rádio 107.
O Laboratório Nux, você já sabe, tem o melhor para sua saúde, com mais de 35 unidades. E se você quiser fazer o exame da dengue, é lá mesmo. Rapidinho, em 50 minutos, no máximo 1 hora, você tem o resultado. Ali atrás do Cassius Hotel. O telefone é o 3223-5000. O nosso local para você fazer sua participação democrática, nós colocamos no ar, não importa, 8400-1757. Bom, principais notícias aqui da imprensa. Salário dos servidores estaduais será parcelado em 2 vezes. Bom, hein? O governo do estado anunciou nesta noite, terça-feira, dia 28, que vai parcelar a partir desse mês o salário do funcionalismo em 2 vezes. A previsão é de que essa forma de pagamento será utilizada pelo menos até o final deste ano. Eu não sei se isso é bom, talvez seja bom, não sei. O cara recebe metade, aí ele não gasta tanto, entendeu? Entendi. E a economia da cidade vai ficar boa. Mas não é bom porque os servidores queriam Muita receber sacanagem, tudo junto, né? da forma correta, no tempo correto. Isso aí é por causa, inclusive, da questão de virar mês e da questão de fazer economia e você querer fazer caixa para o mês seguinte, até para pegar juros, essas coisas todas. Então, por isso que é feito isso. Aí ele vai pagar uma parte e a outra parte ele vai pagar até o dia 5º, o quinto dia útil do mês, que seria o mês seguinte. O Estado ganha com isso? Ganha. Essa diferença de 15 dias. A folha de pagamento é um valor milionário, né? Esse valor, 1 milhão vira 1 milhão em 15 dias. Né? Sei. O valor que acaba sendo aplicado e rendendo aí nesse intervalo todo. Mas ao custo do sacrifício, mais uma vez, do servidor, né? Que é um absurdo. Líder de sequestradores usava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil apresentou 7 integrantes da quadrilha que sequestrou Paulo Antônio Batista, de 22 anos, no último dia 26 de março. E entre os presos, estão o pai, a mãe, o irmão e a namorada de Fábio Júnior Ferreira da Silva, identificado como líder da quadrilha, e um dos sequestradores segue foragido. Só que o Fábio Júnior, ele era monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica. Mas ele rompeu e estava foragido. Então é complicado. E você viu a data que ele rompeu? Não, eu não vi. Não. Janeiro. Nossa Senhora. Então o cara está aí, desde janeiro sem ser monitorado. E ontem... Então não adianta mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal, com bom auxílio do Toffoli, mas se ele não estivesse lá também daria na mesma, porque daria empate, e o empate favorece o réu, né? Soltaram... indúbio pro réu. E soltaram todos os envolvidos para curtir em casa a prisão da Operação Lava Jato. Resultado, você acha que os caras vão fazer delação premiada agora? Não vão. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Brasil. A UEG recebe doação de 10 mil livros de biblioteca de embaixador. Olha que legal. A biblioteca particular do embaixador Oscar Souto Lorenzo Fernandes. Olha, foi muito bacana. 10 mil unidades? 10 mil livros. Livros. Bacana. Eu, quando parei de lecionar, a minha biblioteca tinha mais ou menos 200 livros, foram doados para a Universidade Católica. Eu estou lá com a biblioteca, que tem quase 3 mil, e eu tenho um apreço, eu fico assim, vai e limpa, e eu fico com aquela dor no coração, mas doando, eu vou doar. Alguns eu estou separando, eu vou doar para o Sepaigo. Eu acho que é importante doar para o Sepaigo. Está se preparando, hein? Preparando. De repente, né? É uma boa ideia. Inclusive, isso aqui que vocês estão vendo aqui, coisa que parece, já é um prenúncio. Parece uma tatuagem. O motoboy da minha empresa falou: senhor Zeval, eu tenho um negócio que protege o braço, que o senhor está andando só de bicicleta, e tem uma vantagem. Parece uma tatuagem do jeito que cumpriu pena lá no Sepaigo. E aí o povo tem medo, eles ficam assim, esse cara deve ser perigoso. Eu falei, não sei como é que eu vou ser perigoso numa bicicleta vermelha, não, com cestinho na frente, mas me dá o negócio aí. Aí ele me deu de presente. Nem suspeita aquela bicicletinha. Aí o pessoal vai falar, além de perigoso, ele é doido. O cara é maluco mesmo. A partir do óculos, né? Olha o óculos dele. Aí tá tudo bem com o meu negócio. Eu trouxe para mostrar para vocês, viu? Indonésia executa brasileiro e outros 7 condenados. Eu achei bem feito. Não importa, descumpriu a lei do país. Ao chegar lá, qualquer turista recebe a advertência que nesse país executa-se quem entra aqui com droga e o cara paga para ver.
Olha aqui. Que nem aqui, o cara já recebe uma, que aqui a sacanagem impera. Seja bem-vindo, né? Aqui seja bem-vindo. Aqui a sacanagem impera. Valor da refeição do restaurante Cidadão reajustado para R$2, a partir de dia 11 de maio. Então, história engraçada que uma pessoa foi lá, me chamou para ir lá ver, eu fui bacana, falei, não, vamos almoçar e tal. E eu, aqui é bom, a gente almoça. Eu falei, escuta, pera um pouquinho, não foi feito para mim, para você. A pessoa até ficou meio com raiva de mim. Não, mas foi o direito meu, paga imposto. Não, mas não é esse o princípio. A pessoa que realmente precisa desse dinheirinho, não é? Pagar uma refeição, não é a ideia. Então, se o pessoal da vizinhança todinho que tem condições for almoçar lá, o princípio da coisa está... Mas você foi educado nos Estados Unidos, na Europa, é outra coisa, rapaz. Após 33 anos, a Marta Suplicy confirma a saída do PT nesta terça-feira. E ela disse que depois que ela sair do PT, ela aceita ser chamada de perua. Antes não. Eu não sei. Não sei. No outro partido, qual partido mesmo que ela foi? Não foi definida ainda, mas a tendência é ela ir pro PSB. PSB. Mas ela não está filiou definido. Ainda. Está definido. Definido que vai pro PSB. Isso, acordado, para ela ser candidata a prefeita de São Paulo o ano que vem. O Tairone tá sabendo aí dessa Aliás, essa foi a Rapaz, acusação. eu tô falando, o homem tá lá. Essa foi a acusação do presidente nacional do PT, de que ela estava saindo do PT por interesses políticos, para que houvesse promoção para essa candidatura dela a prefeita aí. Eu acho que tem isso também, mas ela já estava um pouco com bastante conflito dentro do PT, fazendo críticas públicas ao governo Dilma, inclusive com divergências até quando ela era ministra do turismo em relação ao como as coisas andavam dentro do ministério e a relação dela com a presidenta Dilma. Então, acho que tem um desgaste aí também queira de Deus relação. que haja ideologia, né? Queira Deus. Ex-ministro pedetista diz que o PT roubou demais. Quem diz isso é o Carlos Lupe, que é um gente boa. Gente boa. Bom, ele sabe, né? Porque Sabe, de roubar ele sabe. Ele disse que o PT exauriu-se, esgotou-se. Ele informou. Eu achei engraçado foi ele usar o verbo no pretérito, roubou. Mas ele disse que... Ele tinha que usar o gerúndio, ele está roubando. Mas ele disse o seguinte, ele também roubou pra caramba, né? Tanto que ele foi, aquela faxina que a Dilma fez, ele saiu na faxina. Mas ele disse, não, gente, tinha que roubar, mas não tanto, né? O pessoal exagerou. Mas assim, o pessoal tem que entender que também o pessoal está praticando. A prática faz a perfeição. Eles não sabiam. Agora o pessoal, como é que é o negócio? Vem cá explicar. Aí os caras dos outros partidos que já roubaram muito também, e todos eles roubam, né? Os caras que sabiam roubar, e assim, de uma forma mais... Especialista. Especialista, falou, vem cá, deixa eu te explicar. Não é bem assim. Não pode ir lá, assim, pegar um montão, uma vez, um bi. É devagarzinho. Ah, é? Nossa, cara, desculpa. Foi mal. Conversando sobre português, professor, como é que chama professor Mário, em Portugal seria no infinitivo estar a roubar? Sim, em Portugal seria. E em português clássico, né? Que é estar a roubar. Exatamente, estar a roubar. Pois. Porque a gente pegou mais o gerúndio em função também da influência norte-americana isso já é influência dos Estados Unidos. do inglês, o Rosenwald conhece. População desocupada sobe 23,1% em um ano. Isso é desempregada mesmo, né? Desocupada tem muito mais gente. Isso é desempregado. Utilizando a língua portuguesa seria um eufemismo para dizer. Desocupado é um eufemismo. Posso fazer uma consideração aí? Faz. Existe também, gente, aumentou muito o número de pessoas trabalhando na rua, montando suas barraquinhas. Ele sai do emprego, ele monta uma barraquinha de... Espetinho, de vender pipoca. E esse cara é considerado desempregado. Então, agora você olha na cidade e vê quanta gente trabalhando... Informalmente. Desempregado. 8400-1757, você manda o seu pitaco. A polícia de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, utilizou gás lacrimogêneo e gás de pimenta. E usou com gás mesmo. Não é pouquinho, não é igual aqui, que o pessoal joga um pouquinho. Eu vi ontem as imagens. Nossa Senhora. Aqui o Supremo concedeu prisão domiciliar a 9 executivos do Lava Jato, e cada casa que eles vão, cadê a vinheta aí? Brasil? Aquele gordão
que ia fazer delação premiada, eles estavam com muito medo dele, aquele fortão. A casa dele, nossa, eu queria prisão domiciliar numa casa daquela. Não, a prisão domiciliar dele, a casa dele, pela madrugada, eu ficaria lá preso pro resto da vida. Não se soltar, não. Ele estava lá em Hollywood. O Eduardo Cunha demitiu o chefe da área de informática da Câmara, porque vazou aí uma informação, não foi isso? Na verdade, o argumento oficial foi que o pessoal da TI, do Departamento de Tecnologia de Informação, não estava cumprindo a carga horária de 40 horas, né? Essa acabou sendo a informação oficial, mas de qualquer forma resvala nessa questão de vazamento. Nós vamos discutir um assunto aqui tão controverso. Tem hora que o internauta ele vê as coisas que o Luciano Cacique, Luciano posta para os internautas bem antes, né? E os internautas eles enxergam um negócio assim que eu não enxergo, né? É interessante isso, né? Aqui o brasileiro disse: irei para o céu, disse o brasileiro executado na Indonésia em encontro final. Nós vamos discutir um assunto aqui interessante relacionado a isso, com todas as suas nuances, não é isso? O PT diz ter recebido carta de desfiliação de Marta com indignação. O PT disse: pelo amor de Deus, que essa mulher ficou louca. Né? Como é que ela se desfilia assim? A mulher está batendo no PT há meses. Muito tempo, né? Cada carta que ela escreveu, ele diz que... Mas o pessoal está indignado. Tudo bem. Dona da Brastemp e Consul elimina 3 mil empregos no Brasil. A indústria está começando a estagnar, né? Inclusive a própria presidenta Dilma afirmou isso ontem, que a economia não vai Não para fala o bem. presidenta, Tairone. Essa palavra não existe. Presidente. Isso é calo. Pela história, pelo direito das mulheres, pela luta das mulheres. Eu sei muito bem que a desinência que ela não tem flexibilidade, porque senão existiria o presidente também. Eu tenho conhecimento tudinho, mas eu falo pela questão da luta histórica das mulheres. Que luta que ele ainda tem lá na senzala. Isso aí, né? Isso aí. Que luta histórica o quê? Você tá querendo homenagear as mulheres, então você está querendo homenagear as mulheres analfabetas, que não entendem português. Porque o movimento feminista... Analfabeta. O movimento feminista luta para que esse termo seja utilizado. Que movimento feminista é esse? Nunca conheci uma feminista culta e bem informada que luta por isso, porque ela sabe que ela não pode ser presidenta porque ela não foi estudanta. Isso aí é uma ignoranta. É uma ignoranta. Contra o turismo sexual, uma anta. a Dinamarca... Também. Olha aqui. Você sabe o que a Dinamarca fez contra o turismo sexual, professor? Você imagina? Alguém aqui imagina? Dinamarca? Tomou uma medida drástica. Falou, todo mundo pensa que o país vem cá fazer sexo, nós vamos tomar uma medida drástica. Chamou o pessoal, não. Sabe o que eles fizeram? Eles estão proibindo sexo com animais. Com gente tá liberado. Do jeito que quiser. E aí pode continuar, mas com animais não, pelo amor de Deus, tá certinho. As vaquinhas, as eguinhas, né? Serão protegidas. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Atenção, você que tem febre, fraqueza, dor no corpo e manchas vermelhas, pode ser dengue ou chikungunya. E se tiver dores intensas na barriga, vômitos persistentes ou sangramento, pode ser um caso grave das doenças. A Prefeitura de Goiânia criou uma força-tarefa para combater o foco do mosquito. Muita gente não sabe, mas cria a Aedes aegypti. Separe 10 minutos por semana para deixar sua casa livre de qualquer criadouro. Vamos criar uma cidade livre de dengue e chikungunya. Prefeitura de Goiânia. O shopping do centro da cidade tem sempre uma novidade para você. Curta o Facebook Banana Shopping e concorra a prêmios semanais. São 120 lojas com estacionamento coberto mais barato do centro. Seu filme tem a qualidade dos cinemas Lumière. E na hora da fome, você conta com uma praça de alimentação completa. Acesse o Facebook do Banana e comprove. Produtos lindos e promoção de verdade. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Atenção, você que tem febre, fraqueza, dor no corpo e manchas vermelhas, pode ser dengue ou chikungunya. E se tiver dores intensas na barriga, vômitos persistentes ou sangramento, pode ser um caso grave das doenças. A Prefeitura de Goiânia criou uma força-tarefa para combater o foco do mosquito. Muita gente não sabe, mas cria a Aedes aegypti. Separe 10 minutos por semana para deixar sua casa livre de qualquer criadouro. Vamos criar uma cidade livre de dengue e chikungunya.
Prefeitura de Goiânia. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve. Rosenval Ferreira. Olha, produtos da Cristal Alimentos é uma certeza de qualificação. Não tem, pode comprar qualquer produto com selo Cristal Alimentos, arroz Cristal, feijão Cristal, macarrão, tudo que você quiser, que não tem problema. E não esqueça de curtir o Facebook do Banana Shop e concorrer a prêmios semanais. São mais de 120 lojas com produtos de qualidade. E também, lembrando que a Credijur, você filia-se a Credijur sendo bacharel em Direito, não precisa ser ligado à OAB, né, professor Marcos? Não precisa. E você tem, e se sua esposa for advogada, como eu tenho a sorte da minha ser advogada, posso me filiar à Credijur e ter os benefícios. Quando eu quero o empréstimo é mais em conta. Mas é por aí. Mas, olha, veja bem, o nosso pitaco aí, o pitaco seu, você manda para o 8400-1757. Pode mandar aqui, não tem problema. O brasileiro que foi executado na Indonésia, muito embora seja traficante, o sujeito tem uma ficha corrida digna da execução e foi executado por isso, ele disse o seguinte: irei para o céu. Aí o internauta perguntou assim: olha, você tem uma mesa plural hoje, muito embora as pessoas lá sejam de especialidade de economista, um professor de português, o Tony, que consegue até desativar a bomba atômica, entende de tudo, e o Tairone, que é a noiva do ano, né? Eu batizei ele a noiva do ano, porque... A dona Marta do ano. É a Marta do ano. A Marta do ano. Vocês não perdoam. A Marta já definiu, tem o futuro Vocês dela. não perdoam. E você está definido, rapaz. Rosenval, eu estou preocupado, sendo ele a Marta do ano, eu estou preocupado em ele colocar em prática violenta, aquele relaxar e... Não, pode ficar tranquilo que não. Isso ele já faz tempo. Pode ficar tranquilo. Isso ele já faz tempo, Marcos. É mesmo? Pode ficar tranquilo que não. Eu, como o sujeito me torra com alguma coisa, eu faço adesão. Se eu fosse o Tairone, ele é a Marta do Cerrado. Eu passava a usar aquela saia escocesa. Aquela escocesa, com a meia lá em cima, né? Uma vez eu fui num lugar com colocar o cabelo loiro. Com a saia escocesa, né? Um sujeito que começou a me torrar, amigo. Eu falei assim: você quer ver o que tem embaixo? Entendeu? Eu levanto a saia pra você. Dizem que os escoceses não usam nada por baixo, não sei, né? Deve ser uma boa ideia, hein? Não sei, eu nunca... Porque essas cuequinhas nojentas que o pessoal usa por aí, viu? Realmente prejudicam, né? O grego já checou isso? Não, né? Não, nunca checou. Não entendendo não, né, grego? O grego entende de outra coisa. Dizia um bêbado. Antigamente, grego entendia era de outra coisa. Eita. Esse é um programa que quer levar entretenimento com qualificação e algumas coisas jornalísticas para você também ter um dia gostoso e rir um pouco também às vezes. Mas aqui é um assunto sério. Professor Mário Vasconcelos, o sujeito lá que é traficante diz: não, vou para o céu. Qual é a sua concepção da conquista do céu? Veja bem, como é que a pessoa pode dizer assim: poxa, eu acho que se eu morrer eu vou para o céu? Então, qual que é a sua... É aquela concepção mais histórica que diz: não, o sujeito se arrepender na hora final, né, ali na extrema unção, ele ganha o céu. Ou ele precisa ter uma vida proba para poder chegar no final e conquistar. São duas visões curiosas e distintas, né? Segundo, particularmente, o catolicismo, na Igreja Católica, eu não diria cristianismo, o catolicismo. Se a pessoa se arrepende no último momento da vida dela, se ela se arrepende profundamente, ela está liberada de todos os seus pecados. E por isso vai para o céu. Eu acho isso muito cômodo. O nego aí faz o que esses políticos fazem, sabendo disso, fala: no último momento eu vou arrepender. Último suspiro, Sarney fala: arrependi de não, oh, meu Deus, não. se eu pudesse. O Sarney não vai ter último suspiro. Vai não? Vai não. Nossa, aí, Rosenval, então o que acontece? Eu acho esse princípio católico extremamente cômodo, não concordo com ele, não pratico, o Tairone vai defender, mas eu vou ficar com a visão espírita. Tá. Entendeu? Você precisa ter uma vida ao longo da sua vida e ir conquistando. Você tem que construir tudo isso ao longo do tempo para que você mereça, né, passar rapidinho pelo umbral, né? Quer dizer, você vai passar. Então, esse traficante teve uma mentalidade católica. Passar por quê?
pelo umbral, né? Então esse traficante passou. Pois Umbralzinho ele pegou. Ele pegou um umbralzinho, né? Não umbral. Lembrando que umbral vem de umbra, do latim, que quer dizer sombra, né? Então seria dentro do espiritismo o que o catolicismo chama de inferno. Ok. Bom, Danilo Orcida, e vocês que são, assim, você que é economista, né, trabalha financista, né, quem mexe com dinheiro, diz lá na Bíblia, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Eu não concordo com essa frase, acho que ela também foi mal. Não, aliás, é um erro de diversão. Diversão mesmo. Né? Diversão mesmo. Mas ficou valendo, né? Do grego clássico, né? Lembrando que camelo, né, no grego clássico arcaico, camelo era uma cordoalha, não é o animal. Não é o animal, tá certo. Você entendeu? Então, Danilo, você entende como que a pessoa conquista o reino do céu? Você vai uma pergunta extremamente profunda, né? Eu acho que você debate para um curso de teologia inteiro de uma mas você pode dar a sua visão. Não, sim, eu vejo... Eu vou me apegar aqui a um chavão filosófico que diz que se não existisse... Se o ser humano fosse imortal, não existiria Deus. Diz atrás até ver essa reflexão pautada numa mensagem de internet. Eu vejo que, em relação ao caso específico do traficante, a gente tem que pensar num outro fator também. Ali existe uma doença mental. Ali não se trata de um cidadão comum também, né? Um cidadão acometido de uma esquizofrenia. Isso é o que disseram, né? É o que disseram para tentar salvar a vida dele. Mas quando ele foi para fazer os atos dele, ele não tinha esquizofrenia alguma. Não tinha nada, fez tudo. É igual aquele Cadu, né? Que andou matando lá em São Paulo, matou aqui. E depois, esse serial killer aqui, não, agora o delegado falou que ia me dar um puxão de orelha, eu confessei tudo. Exatamente, é o doido de conveniência, né? Mas pois não, Danilo. Enfim, eu vejo que tem uma esquizofrenia que seja prévia ou adquirida aí depois da prisão, né? Que é um fator também que precisa ser analisado. E eu vejo que a repercussão dessa notícia agora está sendo até bem menor do que a primeira, né? A primeira acabou ganhando uma repercussão até diplomática. Essa segunda acabou que foi digerido com mais naturalidade. E que o Planalto fez pesquisa e viu que o povo brasileiro não estava a favor do governo interceder, não. O grosso do procedimento, mais de 80% não. Mais de 80%. Nós tínhamos que, que matar os nossos. É isso aí. Bom dia a todos da participantes. Queria ver se é possível fazer um pedido. Eu quero uma vinheta para os políticos turistas em Brasília. Turistas, sim. Nem Jesus me faz mudar de ideia que eles são turistas. A vinheta que ele quer é essa aqui. Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Não fica dá para achar isso aí, ô Grego? Para de vez em quando a gente colocar, boa ideia. E ele disse, olha, Rosival, eu queria propor aí na emissora, como a audiência é muito grande, pedir para fazer uma vaquinha para trazer alguns juízes da Indonésia. Sei que vai faltar bala de fuzil, mas depois a gente dá um jeito e pensa no que pode fazer. Esse é o Márcio do setor Garavelo que está falando isso. Bom, eu vou passar para o Tyrone aqui primeiro, para ele dar essa versão do céu dele, porque o Tony, eu tenho certeza que ele vai para o inferno. Se o Tony, eu falo assim, eu fico assim, tem dia com uma dor no coração, uma amargura, uma angústia. Eu falo pro Cacique Luciano, o Cacique Luciano, eu fico assim, eu quero ir pro céu, mas eu quero ir pra beiradinha do céu, pertinho do inferno, porque o Tony vai estar lá no inferno, meu amigo. Eu gosto tanto do Tony, eu tenho que fazer uma visita para ele de vez em quando. Eu tenho um apreço muito grande. Aí tem dia que eu falo assim, será que eu peço para ir pro inferno? Grego, bota uma vinheta aí para nós dois aqui. Para ir pro inferno. A gente se encontra para falar de qualquer dia. Qualquer dia, você vai ver, a gente se encontra lá, pode ficar sossegado. Tá certo. Mas, ô Tyrone, você tem essa visão, então, que pode fazer tudo? Aí, por isso que você foi para a área política, faz tudo depois na extrema-unção. Por favor, seu padre, desculpa. Muito pelo contrário, eu tenho a visão de que a gente tem de ter uma vida correta, seguindo os princípios de Deus e de Jesus Cristo, que Ele nos ensinou durante todo o nosso percurso, que não é uma coisa simples e fácil. Mas a minha concepção do céu, para mostrar para vocês o que eu entendo da passagem da morte para a vida, e da vida para a morte, e da morte para a vida eterna, é a concepção de que Deus é amor. Deus nos fez para que a gente pudesse ter, inclusive, o livre-arbítrio, que é
a essência total do amor. Ou seja, ninguém ama aprendendo. Se você tem um relacionamento, se você tem um casamento, se você tem alguma coisa que você diz que ama outra pessoa, mas que ama aprendendo, isso não é amor. Isso é possessão, isso é outra coisa, mas não é amor. O amor, ele tem como princípio a liberdade. Então, a liberdade, inclusive, de a gente poder, às vezes, pecar e fazer coisas erradas. Deus não está ali guiando a gente. Ele dá sinais, ele dá exemplo para que a gente tenha a vida correta. Na minha concepção se Deus é amor e dá-nos a liberdade, quando a gente morre, ele também não nos condena. Deus está disposto a nos receber em quaisquer circunstâncias. Mas aí o que acontece? Na passagem, eu percebendo que Deus me deu o dom da vida, que Deus me deu a liberdade, que Deus me deu todas as possibilidades, e se eu fiz tudo ao contrário do que Deus me ensinava ao longo da minha vida, eu mesmo não vou conseguir ficar próximo de Deus nessa luz de amor dada por Ele. Então, eu mesmo me autocondenarei. Então, não adianta, no final da morte, uma pessoa falar, só para encerrar rapidamente, não, eu estou pedindo perdão por tudo, se esse perdão não é de coração, se esse perdão não é daquilo que ele quer de aproximação e de amor com Deus. Ok. O nosso ouvinte Sérgio está falando, Rosenval, eu vou dar um adesivo, fazer um adesivo especial para sua bicicleta, você colocar ali atrás, foi Deus que me deu. Não. Não, essa foi Deus que me deu. Deu saúde para mim andar de bicicleta. Tony, a sua concepção de Deus, você que eu falei que vai... Eu não desejei, não, é porque eu olhei para o seu passado, assim, mas que... Eu falo assim, as pessoas vão falando a gente é espelho para as pessoas, né? Tá certo. Então, a pessoa fala olhando para a gente como espelho. Então, para mim, fico tranquilo, sou bem protegido. Mas eu vou chegar às minhas conclusões. Brincadeiras à parte, a sua conclusão sobre essa... A gente se dá muito bem, é um casal legal. Menos. Ficou com medo agora, né? A crença, para mim, você vê, o árabe, ele se mata porque ele vai encontrar as virgens e vai encontrar uma mesa farta. E tudo mais. 72 virgens. Então, é uma crença. Você pega na Igreja Católica, o ladrão foi perdoado na hora da cruz. Uhum. Você pega o espírita... O bom ladrão, né? Bom ladrão. O bom ladrão, você pega o espírita, ele também tem uma concepção de construção, é aquela casinha que você vai fazendo daquilo que você vai mandando para lá. Sim. Não é? Então, nós vamos girar em torno de crenças. Né? Uhum. Ir ao céu ou ir ao inferno, nós vamos precisar de muito estudo aqui para saber onde é que é esse lugar. Tá certo. Né? Então, eu acho que a concepção vai para o céu, vai para o inferno, pouco me importa essa colocação. Eu acho que eu vou muito pelo lado mais espírita da coisa. Okay. Onde a gente tem que cumprir certas missões e que talvez nós possamos vir aqui numa nova oportunidade, como diz. A reencarnação. A reencarnação, como diz assim, meu medo, né? Que a gente vem para melhorar. E eu não estou vendo essa melhora nessas fusões que nós estamos tendo. Você vê o tanto que a Terra é um planeta retrógrado, atrasado. Eu também acho. Expiação. Por isso que eu estou querendo ir para outro. Ok. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve. Ué, andando de bicicleta, virou geração saúde. Que nada, bati e meu seguro não tem carro reserva, acredita? Então você tá enrolado, você precisa do seguro igual ao meu, eles nunca me deixam na mão. Como assim? Na Belcor, além dos melhores planos e coberturas, tem a garantia de carro reserva. Com o seguro automóvel Belcor, ando de bicicleta só quando quero. Vou voando fazer meu seguro automóvel na Belcor. Voando não, de bicicleta, né? Seguro Automóvel é Belcor, a maior corretora do estado de Goiás. Para cálculo rápido, ligue 3018-2000. Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito, desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102.
Atenção, você que tem febre, fraqueza, dor no corpo e manchas vermelhas, pode ser dengue ou chikungunya. E se tiver dores intensas na barriga, vômitos persistentes ou sangramento, pode ser um caso grave das doenças. A Prefeitura de Goiânia criou uma força-tarefa para combater o foco do mosquito. Muita gente não sabe, mas cria a Aedes aegypti. Separe 10 minutos por semana para deixar sua casa livre de qualquer criadouro. Vamos criar uma cidade livre de dengue e chikungunya. Prefeitura de Goiânia. Como explicar a relação de um torcedor com seu time? Somos brasileiros apaixonados por uma bola e com ela vivemos sentimentos intensos. As cores e gritos podem ser diferentes, mas tem algo que nos unifica: o desejo de vencer. Até porque futebol não é só esporte, é paixão. E paixão não se discute, se sente, se respeita e se admira. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Goianão 2015. Rádio 730, líder em todas as pesquisas. Rosenval Ferreira. Eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos o rabo preso com ninguém. E falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. Rosenval, aqui anotem meu pitaco intrometido no programa de hoje. Que nada, você está sempre bem-vindo. É o Badião. Para o governo evitar demissões e situação vexatória, como está de dividir pagamentos dos servidores, deveria ter atendido minha sugestão feita ao Marconi há mais de 2 anos. O Estado deve atrelar todos os seus pagamentos à volatização da arrecadação. Se arrecada no mês mais 5%, aumenta em 5% a folha. E se a arrecadação cai, como agora, em 15%, diminui os salários em 15%. Os servidores e todos os familiares passariam a ser fiscais do Estado. O Estado ganharia mais de 1 milhão de fiscais sem custo para a folha. Isso é coisa de fenício, meu caro Rosenval Ferreira. Badião, eu não sei que legalmente... Pode não, você não pode oscilar salário. Se o cara ganha 1.000, ele tem que ganhar 1.000. Você não pode baixar o salário dele. Tairone, você sabe como que está a coleta de lixo em Goiânia? Parece que não, porque estamos trabalhando sem caminhão, prensa, os caminhões utilizados é de caçamba, carroceria e pá mecânica. Por que você fala tanto e ainda não falou nada sobre isso, já que você é um vereador e se diz preocupado com a capital? Aliás, Marcelo que perguntou. Aliás, ontem eu falei exatamente na Câmara Municipal no meu pronunciamento sobre a questão de lixo e coleta de lixo e o caos que está. Não só a questão de coleta de lixo no município de Goiânia, mas, por exemplo, a capina dos lotes e das ruas. Rosenval, nessa teoria do Tony, prefiro pegar uma das mais rodadas aí, com mais quilometragem, e continuar vivo. É bem melhor que pegar 72 virgens e morrer. O Rogério que diz isso. Tá certo, Rogério. O que mais aqui? Rosenval, tem como sair do inferno para o céu? Tomara que sim. Não nós brasileiros, que estamos na brasa, literalmente, num tempo para onde ir. O Márcio também diz isso. O pessoal gosta de participar, olha aí. Olá, bom dia a todos os participantes. Quero parabenizar você, Rosenval, pelo programa. E uma pergunta a ver. O Tairone, o que o prefeito Paulo Garcia está fazendo com Goiânia e os funcionários? É de Deus? O Miller que está perguntando. Não sei se é de Deus, não. Tairone. Não é. Não, então, é do Paulo Garcia, gente. Olha aqui. Maria Elisa diz o seguinte, a Maria Elisa, um abraço, Maria Elisa. Se Deus perdoar na hora da morte, onde fica a justiça? Será que você que fez tudo certo na vida vai receber a mesma justiça de alguém que praticou somente o mal? Onde estaria a justiça nesse exemplo? Também concordo. Isso aí, bem pensado. É o que eu falei, né? E eu falei até de não condenação. Bom dia a todos, sou o Sérgio. E o Tairone é um covarde porque o PT que ele nega hoje é o mesmo que ele foi eleito. Incoerência é essa. Não, eu vou defender. Ele não nega também. O PT. O PT que negou ele. Isso aí. Porque ele teve uma atitude contra aquilo que eles queriam fazer, que era errado. E por quê? Porque o Tairone achou que a consciência dele não concordava com o aumento dos 400% em média do IPTU. Do IPTU. Tairone, é só você pegar seu talão e fazer a média de 400% a mais para saber quanto que pagaria no IPTU. Tairone foi para o céu e o PT foi para o inferno. Ótima discussão sobre a presidenta. E vivos intelectuais petistas sentam na ignorância em nome da denominação ideológica. A pessoa não mandou o nome aqui, ó. Tem que mandar o nome, hein? Ouvindo meu amigo Rosenval Ferreira,
É o Célio do Cartório Francisco Taveira. Ele é atleticano. O pessoal gosta de falar que é atleticano. Atleticano também é o grego, né? Eu sei que é atleticano, não é? Atleticano é você, né? Tem o hino do Atlético? Aqui tem tudo. Atlético, Goiás, Vila, essa é a rádio do esporte. Olha o hino do Atlético. Modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro. Oh, que beleza. Bom dia, Rosenval. Te achei na semana passada por acaso. Não foi divulgado seu novo programa na 730. Estou divulgando da forma que eu posso. Se foi, não vi. Achei ótimo. Porém, o horário, para mim, não é dos melhores. Mesmo assim, quando dá, eu sintonizo. Hoje de manhã foi divulgado que o governo vai parcelar o salário. Eu estou indignada. Por que eles não parcelam o salário deles, da Assembleia Legislativa? Que ódio. Ela está com ódio, a moça aqui. Ela não mandou o nome também, hein? É ela. Olha, o cara foi confessar, contou ao padre que havia matado um político. O padre disse, conta só os pecados. As boas ações o senhor pode deixar de lado, que eu tenho muita coisa para fazer. José Jairo, que falou isso aqui, mandando um abraço para o Tainone. Abraço, José. Cuidado, hein? Cuidado. Pelo recado que ele não mandou aí. Não compara todos os políticos, não. Você se cuida, garoto. Rosenval, quando o Marconi Perillo atrasou a folha de pagamento no seu primeiro mandato, pôs a culpa no Cidinho. Agora vai pôr a culpa em quem? Nele mesmo? Me estranha ver o Tainone sair em defesa do governador. Será que ele já está alinhado? O Paulo está dizendo isso. Eu fiz a crítica aqui desde o início sobre a questão da folha de pagamento. Então, não sei se ele está acompanhando o programa. E eu sou daquele tipo, o que tem de defender, eu defendo, o que tem de criticar, eu critico. Para ambos os lados. Eu acho que a gente tem de ser justo. Ok. Rosenval pergunta para o Tainone se ele não tivesse sido expulso do PT, se ele ia ter orgulho de um partido que só faz coisa errada em Goiânia e no Brasil. O Edu Richmond. É difícil trabalhar nesse campo da especulação, né? Mas eu já fazia críticas mesmo internamente. É verdade. Os salários dos deputados serão pagos em 2 vezes também? Aldair Dantas, setor Bueno. Eu acho que sim, não. Como, né? Na verdade... Funcionário, né? Funcionário público. Dos funcionários, agora, dos funcionários da Assembleia, sim, né? Agora, dos deputados, eu não sei, sinceramente. O Tainone sabe disso? Vai pagar em 4 vezes. Bom dia, Pitaco Internacional. Debate na Suprema Corte sobre casamento com pessoas do mesmo sexo agita a comunidade gay em São Francisco. Aqui o Rodrigo Orlando está dizendo isso. Ele está mandando um abraço para o Vila Nova. O Vila Nova precisa de muito abraço. Você morou em São Francisco? Não, não. Morei em Michigan, em Detroit, morei em Boston, Chicago e New York. São Francisco não fui, não. Estou deixando para você, viu? Tem que passar debaixo lá do arco-íris, hein? Nossa senhora. Chegou lá, tem que passar debaixo do arco-íris. Olha, aqui está muito longo isso aqui, o Miron Silva. Miron, desculpa aqui. Ele gostou do programa na sexta-feira, achou bacana demais. Mandando um abraço para o Arthur Rezende, gosta do programa. Ele disse que tem gente inteligente por aqui. Obrigado. Que bom, hein? Ele disse o seguinte, eu comprei um rádio de pilhas na Casa Bahia só para ouvir o seu programa. Parabéns, Rosenval, hoje e sempre. É o Mirão Silva, da região noroeste. Radinho de pilha, coisa bonita, hein? É poética. O perdão é gratuito, mas as consequências... Gratuito, desculpa. O perdão é gratuito, mas as consequências ainda irão vir de acordo com nossas atitudes. Por isso é melhor andar sob a luz da palavra de Deus, de acordo com o mundo, que vivemos. O Ézio Barbosa. Eu tenho como norma tentar seguir um dos mandamentos mais interessantes, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? E não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então eu tento seguir isso. É muito difícil. É o grande princípio, muito difícil. Porque tem gente que é duro para amar, maior né? de todos os mandamentos. Fala aí. Aliás, trabalhar com amor não é fácil não, hein? Quero deixar os ouvintes informados que quem não estiver acompanhando o programa e quiser ouvir depois que o programa acabar, pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo canal Jornal Opinião em Debate, também do programa Opinião em Debate, que é o programa de TV, e também acompanhar seus pitacos tudo pelo YouTube. E tudo está sendo postado também no Facebook, que é jornalista Rosenval Ferreira,
no Twitter, que é @RosenvalF. Então, Ok. é só acessar lá que vai acompanhar, vai ouvir, tudo Ok. O cacique Luciano está falando isso, que as pessoas ligam, falam, eu perdi um negócio que falaram que foi muito Aqui não interessante. perde Deixa eu dar nada. uma sugestão, tira uma Suja. foto ali daquela tatuagem e coloca lá pra ver Eu o também novo acho. estilo Rosenval. Todo mundo vai Rosenval. querer entrar. Olha- E aí vai bombar seu Facebook e seu Twitter. República da Saúde fica ali na rua 89, no 655, setor sul, próximo ao Clube de Engenharia. É muito bom, tem tudo de bom. E se você for lá e de repente você estiver almoçando, jantando, comida maravilhosa, e chegar um orangotango branco, você não fique com medo que não abriram a porta do zoológico. Olha a discriminação. não. Olha a discriminação. é- Senão eu vou falar que você foi ao zoológico e levou carteira de identidade. Não fala isso aqui, não. Tá certo. Ai, ai. Bom, aqui o Opinião Debate é um oferecimento do Laboratório Núcleo, do Arroz Cristal, Belcor Seguros, Banana Shop e também só isso, né? Credijur. República da Saúde. A Credijur é o seguinte, você faz seu seguro na Credijur, diz que fui eu que mandei, e você vai ter certeza de fazer o seguro no local exato, com o melhor preço e o custo-benefício. Lá é 3018-2000. Anote aí, 3018-2000. O Grego, você tá bem hoje? Deixa eu só... Tá tranquilo? Tá. Olha o cabelo Achou a dele música? hoje. Olha Achou o a cabelo. música? Cadê aquela música? Achou a música? Cabelo, gente. O que é isso? Se gritar, pega ladrão, não sobra um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Mas você sabe que isso é péssimo. A gente alimenta isso porque eles alimentam. Mas não tem solução fora da política. Não tem solução fora da democracia. Não existe democracia sem a classe política. Não é, né, Danilo? É que precisa de uma reforma, precisa. Claro. Nós estamos terminando. Eu queria dizer que o Dito Bendito abrirá dia 12 e terá um café da manhã dia 16. Que e legal. a mesa está convidada. Ok. E a mesa, E no os controle, nossos amigos... no controle da nave, o nosso querido Grego. Central Técnica, Renato Mafra, Justino Guedes e Eurípides Mendes. Central de Gravações, Renato Mafra, Roberval Silva e o Wirley Alves e o Daniel Max. E diretor de esportes é o Charles Pereira. E o gerente comercial, a gerente comercial, é a Gisele Miranda. Não é gerenta, não. Não, é gerente. É gerente. Não, se for passar pro Tyrone, é gerente. Não, Aqui, pela luta. E quem do que vem feminismo, agora? A questão do presidente Aqui, ó. presidente. E eu falei que eu sabia o que Miron, o correto o Miron era tá dizendo o presidente. seguinte, Rosenval, acabe, coma bastante maçã e acabe com a sua rouquidão. Eu que tô fazendo o programa, o cacique Luciano foi lá e comprou uma Benatux. Nem sei se funciona isso, ou hein? não. Hã? Se não matar, você vai melhorar. Até amanhã, Se Deus quiser.